ampare para o nosso estudo da noite. Nós vemos de uma forma simplista a vida na vida universal. Então nós costumamos dizer, ali estão nos céus os grandes espíritos. Às vezes chamamos de anjos, é uma força de expressão. E numa quase vaidade pessoal, olhamos para os animais assim com um certo desdém. Ô boi, você é apenas um bicho. Eu sou um ser humano, sou um bicho. Vejam só, amigos, a vida é uma só. Desde aquele instante que os sábios espirituais chamam de lux, que está guardado nos segredos de Deus, porque nos faltam conhecimentos para entendermos aquele momento em que nós surgimos no universo como filhos do Criador. Enveredamos o nosso progresso através dos reinos animais. Nós poderíamos falar muito sobre isso em informações, cursos muito interessantes feitos no mundo espiritual. Existe um verdadeiro universo desse lux até o começo da vida animal. Mas para o nosso entendimento mais simplificado, nós diríamos que o reino nominal é aquele estágio do espírito que ele está entre o reino animal e o reino angélico. Angélico no sentido dos grandes espíritos, aqueles construtores cósmicos, cuja vida, cujo entendimento escapa à nossa capacidade. Nós vemos a obra desses sábios, mas não podemos ainda entendê-los. Então nós olhamos assim, às vezes, o reino animal com um certo desdém. Mas foi ali que nós começamos o nosso trabalho de desenvolvimento. Existe uma página de Emmanuel muito bonita a respeito disso. E ele nos afiança que começamos o nosso progresso nas escalas primitivas dos reinos inferiores. Então vejam, amigos, do ponto de vista físico, onde situam-se as nossas almas na carta do desenvolvimento cósmico. Mas, do ponto de vista interno, interior dos nossos espíritos, nós evoluímos em dois patamares: a inteligência e o sentimento. Tudo ou mais é desdobramento desses dois patamares. Nós podemos pegar a inteligência e dizermos, aquela pessoa tem um raciocínio rápido, um raciocínio lógico. Na verdade, são desdobramentos do princípio da inteligência, e necessariamente nessa ordem. Nós começamos a desenvolver a inteligência nos reinos animais. Os espíritos grandiosos, numa linguagem corriqueira, diríamos que eles são sábios e santos. São seres de uma inteligência que nós não podemos entender. Os grandes computadores são nada diante da inteligência desses grandes espíritos. Nós olhamos o nosso planeta Terra, ficamos assim, perplexos com a sua complexidade. A Terra é sustentada por uma malha magnética. O que é essa malha magnética, senão a expressão da vontade superior desses sábios espirituais, que mantém em equilíbrio a vida planetária, tanto a sua integridade nesta
grande bola que é o planeta terrestre, como o seu movimento nas estâncias cósmicas, correndo atrás do Sol. Lá vai o Sol em direção a um ponto do infinito, que os astrônomos chamam de apex, e a Terra vai ali girando na sua órbita planetária, atrás do astro-rei, que é o Sol, tudo dentro de uma equação matemática que escapa ao nosso entendimento. Então, meus amigos, começamos nos reinos inferiores a desenvolver a nossa inteligência. E a natureza é sábia. Então nós vemos que no mundo animal é aquele triturar das emoções, são aquelas réfragas terríveis para que a alma primitiva faça o seu desenvolvimento. Nós, nos reinos inferiores, ora somos caçadores, ora somos caçados, e temos que desenvolver a nossa inteligência para poder fugir dos predadores e buscar a nossa sustentação, alimentando-nos segundo os princípios de cada espécie. Vejam só, amigos, nós olhamos o grotesco, o selvagem, o brutal do reino animal, mas essa estrutura, ela é necessária para o desenvolvimento dos filhos de Deus na sua faculdade de raciocínio. Pergunto, como é que uma dona de casa que usa assim uma frigideira e faz uma série de trabalhos, e ela tira do fogão aquela frigideira engordurada, cheia de borras de carvão, eu pergunto, como é que uma dona de casa limpa uma frigideira muito suja? Certamente com perfume francês, seria isso? Um desodorante fino, from Paris. Com certeza que ela usa muito detergente e abrasivos. Assim é o reino animal. Os animais precisam desse tratamento de choque para o seu desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, os espécimes inferiores vão armazenando clichês mentais. Só um exemplo prático. Os búfalos africanos são animais fortíssimos e cada um possui 2 chifres que são como aço. Quando o leão tenta atacar uma manada de búfalos, ele se reúne 10, 15, 20 e fazem um pelotão voltado para o leão com aqueles 2 chifres cada um. Aí o leão tira da mochila o seu laptop, tecla ali. Em caso de búfalos de chifres afiados, como proceder? Aí, resposta, caia fora antes que eles furem sua barriga. E é exatamente assim que faz o búfalo. Quando o leão, se o leão atacar aquele pelotão, ele vai ferir alguns, mas alguns enfiarão o seu chifre no seu ventre, que já é uma cultura ancestral daquele animal. Então, meus amigos, assim, os filhos de Deus vão absorvendo uma cultura evolutiva, e os búfalos vão embora e o leão dá no pé, porque encarar aqueles chifres é risco de vida. Assim, meus amigos, e se nós explorarmos a linguagem dos computadores, nós diríamos que esses clichês que vão sendo armazenados na mente primitiva, poderíamos simbolicamente transformar a mente do animal num notebook. E ali você, a cada estímulo, uma resposta, a cada informação. Por exemplo, no caso de nós, seres humanos, uma ofensa grave, como é que nós reagimos? Abrimos, em caso de ofensa,
clique nesse campo. Aí clicamos ali, aparece uma tela. Caso de ofensa grave, chute, bata, morda, rasgue, quebre ossos, arranque orelhas, pescoço, não é isso? E assim nós vamos formando a nossa cultura animal, a nossa cultura ancestral. Mas vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar. Quando nós chegamos aos espécimes animais superiores, em particular o chimpanzé, meus amigos, o chimpanzé adulto tem o raciocínio de uma criança de 5 anos, cientificamente provado. Os naturalistas fizeram essas pesquisas, mas nós não vamos nos aprofundar nesse ângulo, porque perderíamos o fio do nosso estudo. Então, meus amigos, o homem, como o animal, agem por impulso. São os impulsos, segundo a nossa cultura, nós reagimos. E vejam só, esse estudo é muito interessante e ele nos explica a razão dos chamados crimes hediondos. É só você ligar a sua televisão, você voltar em casa, ligar a sua televisão, e você vai assistir no noticiário policial o crime hediondo de hoje, porque é uma verdadeira epidemia mundial. Fatos assim que nos deixam chocadíssimos. Por quê? Porque os crimes hediondos? Eu lembro, há mais ou menos 50 anos atrás, o caso daquela grande atriz americana, que era a musa do cinema da época, Sharon Tate. Ela foi atacada em sua residência por um grupo de 12 rapazes, filhos de classe média alta, que se drogavam para barbarizar. O que eles queriam? Roubar? Não, eles eram quase ricos. Eles viviam muito bem, mas sentiam prazer de barbarizar e drogavam-se para isso. A moça estava com 8 meses de gestação, eles conseguiram anular o alarme da sua mansão e ela estava sozinha em casa. O que eles barbarizaram com aquela dama? Uma coisa terrível. Tentaram fazer o parto dos seus 8 meses de gestação. Por fim, a moça morreu. Não resistiu às dores e faleceu amarrada na cama. E eles deitaram na cama em volta dela, usaram mais droga ainda. Quando a polícia chegou, estava aquele grupo de rapazes de classe média alta junto ao cadáver da moça toda ensanguentada. Isso foi uma comoção mundial, porque ela era uma das brilhantes atrizes de Hollywood. Então, meus amigos, por quê? Por isso. É porque os clichês, as telas, para usar uma linguagem de computador, nós a trazemos dos reinos animais. Nós estamos hoje no patamar chamado reino nominal, mas nós ainda estamos muito perto da animalidade. Então a nossa cultura é a cultura bárbara da animalidade. E quando surge um estímulo de alguma natureza, nós reagimos com a nossa barbárie animal, mas com 2 agravantes. Primeiro, que o animal só tem dentes e unhas. O homem moderno tem facão, faca, punhal, arma de fogo. Então a sua ação fica muito mais grave. É mais um segundo fator agravante. A inteligência mais desenvolvida do que a inteligência do animal. Então nós surgimos no nosso planeta com comportamentos assustadores. E justamente, vocês já ouviram? Quem não ouviu alguém dizer assim: ah,
Não pise no meu calo que eu viro um bicho. Nunca vi verdade maior. Aqueles espíritos sábios, sapientíssimos, que dirigem a vida planetária, eles deixariam a humanidade terrestre sem diretrizes? Com certeza que não. E essa foi a razão da vinda de Jesus. Os homens malbarataram a missão do Cristo. Então construíram templos, sociedades, exéquias, paramentos, liturgias, coisas lindas, forradas de ouro e brilhantes. Mas, na verdade, Jesus foi o mestre. E o que o mestre faz? Ensina. Então, Jesus foi aquele sábio espírito que veio nos trazer uma doutrina para reeducar o cidadão terrestre. Jesus nos deu no seu Evangelho um manual de instruções, uma norma de procedimento superior, para que nós reeditemos os clichês da nossa mente para fazermos um pensamento superior, próprio das esferas elevadas da espiritualidade. Nós marchamos sem canseiras em direção aos patamares angélicos, mas precisamos lá chegar com a nossa educação diligenciada, requintada através do Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, para nós espíritas, Jesus não é aquele estático salvador de almas, como querem os tradicionalismos religiosos. Para nós, Jesus é o educador dinâmico dos espíritos. A missão de Jesus não foi ser aplaudido. Eu vou contar uma historinha rápida e peço muito respeito para os nossos comentários. Um dia eu liguei a televisão e estava na tela uma distinta senhora que se dizia bispa, e ela estava falando de Jesus, e ela gritava o nome de Jesus, mas gritava mesmo, e dava um murro no ar. Jesus! E socava o ar. Jesus! E socava o ar. Eu contei, ela gritou e socou o ar 8 vezes com o nome de Jesus. Eu pergunto, isso serve para quê? Isso chama idolatria. Nós espíritas não somos idólatras. Nós vemos Jesus como nosso educador, como nosso dileto amigo. Nós temos por Jesus um infinito respeito, um amor imenso que Ele nos merece. Temos por Ele uma gratidão infinita, mas não o vemos como ídolo, nós o vemos como educador. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No seu item 14, há uma mensagem do espírito de Simeão. Simeão, através deste item 14, vem nos ajudar a reescrever a nossa tela, o nosso clichê, que fala do perdão das ofensas. Diz ele, Simeão: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Abrandai o vosso coração e perdoai infinitamente. Esta é a grande mensagem do Cristo. Agradeçamos a Deus e façamos com que o Criador dos mundos fique feliz com a nossa brandura, com a nossa altivez. Deus não faz conta de quantas vezes nos perdoa, oferecendo-nos
tantas oportunidades quantas sejam necessárias para resgatarmos os nossos erros de todos os tempos. Deus não faz conta das oportunidades que nos dá. Perdoemos aos nossos semelhantes, para que Deus nos perdoe. Lei, estudai e divulgai esta mensagem que vos trago em nome do Cristo de Deus. Meus amigos, continua Simeão a nos mandar a perdoar os nossos semelhantes. Quanto maior for a ofensa, maior o mérito do nosso perdão. Espíritas, meus irmãos, nos diz ele na sua mensagem, jamais vos esqueçais de que o Evangelho não é uma figura retórica, mas uma lei divina sideral para a eternidade. Esqueçamos, guardemos, destruamos no flagelo das coisas más desse mundo com a caridade do esquecimento. Destruamos também todo sentimento de rancor, de ódio, de revide. Felizes aqueles, diz Simeão, que na calada da noite, ao deitar-se em suas orações, possa dizer do fundo do coração, com profunda sinceridade: Senhor, nada tenho a reclamar do meu próximo. E nesta noite, esse irmão será abençoado por Deus. Essa mensagem de Simeão, se alguém quiser conferir, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, perdão das ofensas. Meus amigos, Chico Xavier nos traz à memória o fato real, porque o Chico não era dado a ficções, e nós mesmos não precisamos de ficções. A doutrina espírita tem um conteúdo de ensinamentos que se perde no infinito, então não precisamos de ficções. Então nos conta o Chico, ou nos contou o Chico, essa inovidável experiência humana. Certa feita, chegou à casa de uma viúva, o corpo morto do seu único filho, assassinado de uma forma bárbara. A partir daí, esta senhora chorava sem parar. A dor foi forte demais para o seu coração. E como o homicida se evadiu, ele nunca foi encontrado pelas autoridades policiais, o assunto caiu no esquecimento, porque os anais da justiça humana são profundamente falhos, não por indiferença dos juízes e das autoridades, que são as circunstâncias do nosso mundo. Então, o espírito procurou o Chico. Disse: Chico, eu vim lhe pedir uma caridade, Chico, que você vá à casa desta pobre viúva, imensamente sofredora, e faça o Evangelho com ela. O Chico foi lá falar com a senhora e combinaram uma data, uma hora, um dia. Ela convidou alguns amigos, o Chico convidou alguns amigos, e no dia aprazado, lá estava o Chico com os seus amigos, a dona da casa com os seus amigos, para fazer o Evangelho. Então abriram ao acaso o Evangelho e caiu no capítulo 10,
bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Caiu no item 14, perdão das ofensas, que acabamos de comentar no pensamento de Simeão, aquele luminar espírito que colaborou com o evento da chegada do Espiritismo ao mundo com Allan Kardec. Então Chico abriu o livro e se preparava para ler quando alguém bateu a porta. Aí pararam. A senhora foi atender a porta. Era um mendigo esquálido, tremendo de frio, faminto. E ele pediu àquela dama que lhe desse um prato de comida e um agasalho velho. A senhora mandou que aquele maltrapilho, irmão de penúria, sentasse num banco ali junto das pessoas e foi lá dentro preparar a refeição pedida. Passado esse momento, o Chico viu que era possível agora ler o ponto sorteado na noite, que foi lido e franqueada a palavra para que as pessoas fizessem comentários. Posso dizer aos amigos que fazer qualquer comentário numa reunião espírita com a presença do Chico é a experiência das mais difíceis, porque o Chico tinha muito para dar e nós, duas orelhas para muito escutar. Então as pessoas começaram a comentar aquele ponto, perdão das ofensas, e cada um fez um comentário, e muito se falou o nome do rapaz assassinado, até que um dos membros do grupo de chofre, assim de surpresa, perguntou à viúva: a senhora já perdoou o infeliz que tirou a vida do seu único filho? Ela, tomada de choque, respondeu: o Evangelho me manda perdoar. Então, nesse momento, o mendigo, numa expressão de grande angústia: mas a senhora é a mãe do morto. Ela disse: eu sou. Então, ele lançou-se ao chão de joelhos e num dilúvio de lágrimas, trêmulos: senhora, me perdoe, porque eu sou o assassino de seu filho. Me perdoe, minha senhora, pelo mal que eu lhe fiz. Eu era um ébrio irresponsável, desorientado da vida. Perdoe-me, senhora. E trêmulos de joelho no chão, afogava-se num dilúvio de lágrimas. Mas aquela mulher, como são as mães, meus amigos, coração de mãe é algo indescritível. E ela então encaminhou-se para o rapaz e disse: meu filho, não me peça perdão, porque eu também sou uma pecadora, também sou uma pessoa muito imperfeita, meu filho. Peçamos sim a Deus perdão para todos nós aqui presentes, que Ele nos perdoe e nos abençoe. E deu um abraço enorme, que só o coração de mãe é capaz de fazer isso, naquele mendigo sujo, magro, trêmulo, doente, faminto, trêmulo de frio. Foi uma noite de uma experiência inesquecível, nos disse o Chico Xavier.
Terminou-se a reunião, ela foi lá dentro, trouxe um prato de comida muito bem feito, e o velho algazarado. O rapaz estava transformado de alma, agradeceu a todos e foi procurar a justiça, reformado espiritualmente, para pedir a punição da justiça para o seu erro imperdoável. À noite, aquela mãe teve um sonho muito claro, aqueles sonhos inesquecíveis. Eis que aparece o seu filho sorridente, simpático. Mamãe, fui eu, mamãe, que trouxe aquele pobre infeliz para o seu regaço materno, para ele receber o seu perdão, mamãe, receber o seu carinho. Protejam-me, dê o seu perdão, dê o seu amor, para que ele possa se recuperar, como irmão nosso, minha mãe. E ela prometeu ao filho fazer daquele homicida seu próprio filho. Meus amigos, quem vai entender a misericórdia do coração materno? Nem os poetas, nem os filósofos, nem os sábios foram capazes de definir o amor de mãe. No dia seguinte, o oficial de justiça convidou aquela mãe para um depoimento. O rapaz foi condenado, foi preso. E uma vez por mês, ela ia ao presídio fazer-lhe uma visita carinhosa, chamá-lo de meu filho. Ele se reformou, tornou-se uma pessoa de bem. Anos depois, recebeu uma liberdade condicional e ela o recebeu em casa, abraçou como um filho. Ele estudou, se formou, casou-se, teve um primeiro filho que colocou o nome do rapaz assassinado. A mãe viúva faleceu 2 anos depois. Ela volta como filha daquele jovem. Meus amigos, Deus tem seus caminhos, Deus tem as chances, as oportunidades para perdoar os nossos erros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis, e a Deus sobre todas as coisas. Meus amigos, essa é a mensagem da doutrina espírita que estudamos nessa noite, perdão das ofensas. Não guardemos mágoas, ressentimentos, aprendamos com as mães a perdoar sempre. Que o Senhor nos abençoará e nos amparará.